graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Hoje, uma alegria a gente estar aqui novamente como igreja, culto ao Senhor, domingo, dia que o Senhor reservou para isso. E a gente pode estar aqui de portas abertas, louvando e bendizendo ao nome do nosso Senhor. Sejam bem-vindos, essa é a casa de Deus, é a casa que o Senhor nos deu a congregarmos e a louvarmos ao seu bendito nome. Vamos começar, irmãos, lendo o Salmo 63. Salmo de número 63, nós vamos ler ele todo. Vamos ler de maneira alternada esse salmo, Salmo 63, salmo que fala de buscar o Senhor e o salmo que fala da nossa vontade de se receber assim a palavra de Deus. Vamos ler de maneira alternada esse texto que diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Como de banho de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Amém. Amém. Queridos, eu li esse texto também no início da Escola Bíblica Dominical e destaquei também o versículo de número 4. Gostaria que você voltasse a ler comigo também. Assim, cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome, levanto as mãos. Na verdade, eu queria ler aqui o verso de número 3, porque a tua graça é melhor do que a vida. A gente estudou sobre Paulo, quando fez a sua primeira viagem missionária, no final dela, ele foi apedrejado e dado como morto. E no lugar de ficar abatido, no lugar de ficar entristecido, Paulo se levantou e no outro dia foi evangelizar. É isso que quer dizer esse texto. Porque assim, porque a tua graça é melhor do que a vida. Quando a gente percebe a graça maravilhosa do Senhor na nossa vida, tudo é melhor, até mesmo a nossa vida. Tudo é melhor. Nada pode ser substituído na graça do Senhor. E se for preciso entregar a nossa vida, se for preciso entregar a nossa vida a ser apedrejada, assim como Paulo foi, o Senhor nos dá graça. Isso é muito belo, muito lindo, e é isso que nós vamos tratar hoje no culto. Vamos orar? Senhor Deus, querido e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua graça. Muito obrigado pela tua bondade, Pai. Ó Deus, que nós possamos sentir essa sede que diz aqui o Salmo 63, que nós possamos sentir essa graça bendita do Senhor, ó Deus, que é mais valiosa do que a nossa própria vida, e que hoje nós possamos sair daqui, ó Deus, revigorados, que possamos sair daqui, ó Deus, aquecidos pelo Teu Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, entregar até mesmo as nossas vidas ao Senhor, ó Deus. Ó Pai, que seja verdade isso para nós também, que
Que a tua graça possa ser melhor que a nossa vida e que os nossos lábios possam te louvar a cada dia que tivermos, ó Pai. Obrigado por este momento aqui, ó Deus, de culto. Obrigado por este momento aqui, ó Deus, que temos as nossas portas abertas para o louvor da tua glória e que o Senhor possa fortalecer cada dia mais a igreja que o Senhor nos deu aqui em Porto Belo, Pai. Obrigado por este momento de culto em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos, cantar o hino 177, firme nas promessas do Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de te trabalhar, tem no verbo eterno sempre me amparar, mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz, cada dia mais me alegro em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme nas promessas de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Queridos, vamos abrir mais uma vez nossa Bíblia, agora no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler aqui dos versos 18 a 23. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 18 a 23. Vamos ler da mesma forma, de maneira alternada, com muita atenção a essa história do jovem rico. Diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão o que é Deus.
Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Esse texto, ele não está falando nada contra as riquezas, não é? Você pode ler esse texto e falar assim: puxa, não tenho nenhum problema com esse texto, porque eu não tenho riqueza, não sou riquíssimo, então está tudo bem comigo. Mas esse texto ele não está falando de riqueza. Esse texto está falando de coisas que nós temos no nosso coração que são mais importantes do que o Senhor. Esse texto está falando daquelas coisas que nós temos preciosas dentro do nosso coração, das quais a gente não quer se livrar para seguir ao Senhor. Muitas das vezes elas não são riquezas materiais, mas pode ser o nosso lazer, pode ser o nosso sofá, pode ser o nosso cônjuge, pode ser o nosso filho. Às vezes a gente tem pessoas com maior valor do que o Senhor, e a gente não quer abrir mão para servir ao Senhor. Este jovem aqui de posição, ele queria servir ao Senhor, ele queria ter a vida eterna, mas ele não queria abrir mão do que era mais valioso para ele. Ele não queria abrir mão daquilo que o seu coração tinha cuidado. A gente tem que tomar esse cuidado, todos nós, mesmo que você não tenha muita riqueza como este homem. Mas o que tem no seu coração que tem mais valor do que o nome de Jesus? O que você tem guardado no seu coração que tem mais valor do que Jesus? Eu queria que você pensasse sobre isso. Fechasse seus olhos, falasse com o Senhor, converse com Ele, peça perdão. Fale para Deus agora: Deus, me perdoa, porque por muito tempo eu tive isso aqui com mais valor do que o Senhor. Que eu possa me lembrar disso e servir ao Senhor de todo o meu coração. Vamos orar alguns instantes, silenciosamente. Depois eu pedi para o Denilson ficar de pé e orar ao Senhor, clamando e pedindo perdão pelos nossos pecados. Oremos então. Senhor nosso Deus, diante da Tua presença nesse momento, ó Pai, nós nos achegamos diante de Ti, ó Deus, e colocamos nesse momento todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, e cremos, ó Deus, que o Senhor é fiel e justo e nos perdoa, ó Pai. Muito obrigado por essa oportunidade que temos de chegar diante da Tua presença, por intermédio de Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, o qual, Deus, nós nos colocamos e cremos, ó Pai, nessa noite, e Te louvamos e Te bendizemos, ó Pai, pelo perdão dos nossos pecados. E, ó Pai, se tem algum pecado ainda, ó Pai, oculto em nossos corações, que nós possamos derramar diante da Tua presença, ó Pai, e nos confessarmos, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que o nosso pecado tem distanciado de Ti, ó Pai, e já não queremos mais ser igual, queremos ser restaurados, ó Pai, porque estamos aqui, ó Deus, para Te louvar, Te bendizer, e reconhecemos que Tu és o nosso Deus. E queremos aqui, ó Pai, estar declarando, Deus, que o Senhor é prioridade em nossas vidas, ó Deus. E tudo aquilo que nos atrapalha, ó Pai,
que deixamos de lado, ó Pai, e reconhecemos, ó Deus, que temos que dar o melhor, a primícia ao Senhor, Amém. porque assim o Senhor nos faz, ó Pai, e nós queremos contribuir, ó Deus, nesse momento, te louvando, te bendizendo o teu nome, ó Pai, e que o Senhor esteja abençoando essa igreja, derramando o teu Espírito Santo sobre a vida de cada um, Amém. que nós possamos estar cheios do teu Espírito, ó Pai, porque assim as pessoas possam ver em nós, ó Deus, a luz do Senhor Jesus, a transformação que o Senhor faz em nossas vidas. Amém. Essa é a nossa oração, ó Pai, que nós nos confessamos diante de Ti, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus e cheios de alegria, porque sabemos que Ele é misericordioso, perdoador. Nós vamos cantar a Ele em louvor agora, alguns cânticos espirituais. Fique de pé, meu irmão, vamos cantar juntos estes cânticos de maneira alegre, certo? Que é o Senhor quem nos perdoa, o Senhor que nos dá a vida. E aqueles que vieram preparados para entregar seus dízimos e ofertas, esse é o momento de trazê-los no gasofilácio. Vamos ver. Primeiro cântico já é bem conhecido nosso, quebrantado. Vamos cantar, prestar bastante atenção na letra. A letra fala muito para nós, né? E tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje na hora do sermão. Vamos cantar então. Para o Senhor.
deixou, né? Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Vamos cantar. Esse próximo cântico a gente aprendeu há pouco tempo, né? Mas ele é bem facinho, bem bonitinho. Ele é muito gostoso para a gente cantar. Né? E tem uma letra que fala muito ao nosso coração. Então, eu quero andar com Deus. Alcançar.
agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas. Vou pedir para que a Rose Muniz, a sogra, faça essa oração, Senhor. Senhor Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor, pela semana que terminou e por essa que se inicia hoje, Senhor, que até aqui o Senhor esteve conosco, nos guardando e nos amparando. Nesse momento, vamos te agradecer, Senhor, pelos louvores, que chegue até o seu trono de graça, Senhor, que seja feito do nosso coração. Agora, prepara-nos para o sermão, prepara as crianças também, Senhor, para a mensagem que elas vão ouvir, que seja tudo conforme a sua vontade. Te damos graça pelos dízimos e ofertas, que sejam usados conforme o seu querido, Pai, na sua casa, para tudo que precisar, Pai. Te damos graça também por cada vida aqui presente. Em nome de Jesus é que eu te peço e agradeço por tudo. Amém. A igreja pode sentar. Antes de chamar as crianças, eu queria comunicar que temos 4 crianças que participaram da atividade delas, da Escola Bíblica Dominical, e elas ganharam um prêmio, um desafio. E as crianças são a Sofia e Maria, vem cá para frente, o Lucas e a Sofia. As 4 tiveram uma participação aí especial, um desafio que eles tiveram ao longo de todo um trimestre, e elas ganharam esse desafio. Esse desafio foi proposto pelo material que a gente adquiriu, e aqueles que fossem os mais frequentes, tivessem a frequência mais alta, ganhariam o prêmio. E os 4 empataram, então tiveram uma frequência de 100% aí, foi uma bênção. Então eles vão ganhar o prêmio, só que o prêmio não chegou. O prêmio não chegou. Então o prêmio vai chegar. E aí, quando chegar, a gente vai entregar a eles, mas a gente queria fazer esse momento aqui especial, com os 4, para deixar registrado o quanto eles se dedicaram nesse período, Então, eu queria fazer uma oração por eles agora, eu vou fazer, louvando a Deus pela vidinha destes 4, Senhor Deus, como é bom ver os nossos pequeninos, ó Pai, se desenvolvendo na caminhada cristã. Que o Senhor Deus abençoe, ó Deus, para que eles possam continuar crescendo e se desenvolvendo. E que esse desafio, ó Deus, que eles participaram, possa somente encher o coraçãozinho deles de alegria, o nosso, e principalmente, ó Deus, que eles possam se sentir cada dia mais desafiados a servir ao Senhor de todo o coração. E que o Senhor possa ser o presente maior para a vida deles, ó Deus. Nós te agradecemos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito bom. Parabéns para vocês, parabéns para as professoras, para as tias, Deus abençoe. Agora, todas as crianças até 9 anos podem vir? Todas elas, vem, até 9 anos podem vir. Vamos orar mais uma vez, porque agora elas vão para o culto infantil, e vão louvar o Senhor na vida da Sofia. Pode orar. Senhor Deus, querido Pai, que o Senhor abençoe hoje mais um dia aqui na tua presença. Obrigada porque o Senhor nos deixou esse dia reservado para te adorar. Como diz o cântico, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor leva fora o medo. Muito obrigada por sempre estar com a gente, no futuro, no presente, no passado, e obrigada por tudo. Em nome do amor de Jesus, amém. Amém. Podem vir as crianças. E nós aqui ficamos com a mensagem em Marcos, capítulo 8. Abra sua Bíblia agora no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versos 34 a 38. Finalzinho do capítulo 8 de Marcos, a gente vê algo muito importante aqui, e eu tive por tema a marca do discípulo. A marca do discípulo. Esse é o tema da mensagem de hoje, do capítulo 8 de Marcos, versos 34 a 38. Por favor,
Observe e atentamente a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra bendita. Que ela possa, ó Deus, falar muito aos nossos corações, ó Deus, possa nos encher, ó Deus, com o teu Santo Espírito, que o Senhor nos faça compreender, ó Pai, esse texto tão difícil, tão duro de ouvir, mas que ele possa ser verdadeiro para nós e trazer a esperança que carecemos, ó Deus, ao salvar a nossa alma. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu queria falar no início sobre a vida de um homem muito importante que foi José Manuel da Conceição. José Manuel da Conceição, a história de vida dele é um grande exemplo para que o texto tenha a nos falar hoje, esse texto que nós lemos em Marcos, né? Porque a vida de José Manuel da Conceição foi de entrega total ao Senhor. Ele foi o primeiro pastor evangélico do Brasil, né? E ele ficou conhecido como pastor que dedicou sua vida à evangelização do Brasil. Pastor José Manuel da Conceição, o primeiro pastor ordenado no Brasil pela Igreja Presbiteriana. E ele nasceu no dia 11 de março de 1822, lá na cidade de São Paulo, mas ele cresceu na cidade de Sorocaba, né, onde ele estudou e se tornou padre. Ele exerceu seu ministério como padre por 20 anos, em diversas cidades do interior de São Paulo. E durante esse período que ele pastoreou no interior de São Paulo, ele teve contato com imigrantes ingleses e imigrantes alemães convertidos à fé evangélica. E ele ficava impressionado com a maneira como as famílias desses imigrantes tratavam o domingo. As famílias dos imigrantes evangélicos que vieram para o Brasil tinham uma tratativa do domingo, uma maneira de lidar com o domingo que o padre nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Eles se dedicavam realmente o domingo inteiro. Leitura da palavra, culto doméstico, culto público, aquele silêncio para meditar na Bíblia. E ele ficava observando tudo isso da sua janela. No ano de 1864, o padre Conceição foi apresentado ao reverendo Blackford. O reverendo Blackford era o cunhado de Simonton, né? E ele, então, apresentou a fé evangélica para o padre Conceição e ele veio a se converter. Abandonou o ministério católico. E em 1865, em dezembro de 1865, já havia enviado a carta ao bispo católico, entregando a sua fé e foi ordenado ao pastorado presbiteriano. Por isso que nós, da Igreja Presbiteriana, não comemoramos o Dia do Pastor hoje. Nós comemoramos o Dia do Pastor em dezembro, que é o dia da ordenação do pastor José Manuel da Conceição. Mesmo ordenado ao pastorado evangélico, José Manuel da Conceição não teve um ministério comum, como todos os outros, porque ele nunca aceitou um convite para pregar, para assumir uma congregação ou uma igreja já formada. Ele decidiu ter um ministério itinerante. Seu desejo era retornar às cidades das quais ele havia sido padre e pregar o evangelho para essas pessoas. Ele queria falar para elas: olha,
eu descobri algo maravilhoso e eu quero contar para vocês o que eu descobri. Por isso, ele partia em longas viagens para pregar o Evangelho a muitas pessoas. E em um dos relatórios dele, que ele mandou ao presbitério, ele disse assim: se tiver uma mula para viajar, ótimo. Se não, eu vou a pé mesmo. E ele visitava todas as cidades do interior de São Paulo e pregava o Evangelho. A história de abnegação dele é muito grande. Porque nos momentos mais difíceis, a igreja tentava dar um ministério mais tranquilo para ele ficar mais tranquilo, e ele não aceitava. E ele foi realmente alguém que entregou toda a sua vida, um exemplo de transformação, um exemplo de consagração e um exemplo de entrega. O texto que a gente leu em Marcos aqui hoje mostra que o Senhor Jesus, chamando aqui os seus discípulos a essa mesma entrega. Ele não estava falando de algo fácil, não mesmo, mas de uma entrega total. Uma entrega marcada pela abnegação, uma entrega marcada pela dor e uma entrega marcada pelo serviço. E o que a gente tem que aprender hoje com esse chamado de Jesus, meus irmãos, é que a abnegação é a verdadeira marca do discípulo. A abnegação é a verdadeira marca do discípulo. E é um chamado para cada um de nós, não é? Não é um chamado só para um pastor, para um ministro, para um evangelista ou para um missionário. É um chamado para cada um de nós. O convite do mestre aqui, ele não chamou só os discípulos, ele convoca toda a multidão. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Não é uma escolha fácil, mas é a única que temos. E o texto começa logo de início aqui no verso 34, dizendo: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos. Jesus, quando ele entra na cidade, nas aldeias de Cesareia de Filipe, ele trouxe os seus discípulos em uma boa e uma má notícia. Antes de chegar aqui, ele fala para os seus discípulos: eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. A boa notícia é que ele era, assim, o Filho do Deus vivo, como Pedro havia afirmado. Mas a má notícia é que ele iria sofrer muitas coisas. Ele iria ser morto, ressuscitado em 3 dias. Mas a má notícia não acabou nisso. Jesus iria sofrer muitas coisas, sim, mas agora não mais de forma a falar com perguntas ou de falar em parábolas, mas falando claramente. O Senhor Jesus revela que ele iria ser envergonhado, abandonado, morto, sepultado, mas que aquelas pessoas que o seguiram também sofreriam tudo isso. E diante dessa boa e dessa má notícia, depois de ter repreendido Pedro, porque Pedro queria impedir Jesus de seguir a cruz, Jesus convoca aqui uma multidão para ouvi-lo, juntamente com os seus discípulos. É interessante ver essa multidão aqui, é verdade, porque parecia para nós que ele iria abandonar a multidão, parecia para nós que a multidão não ia continuar. Mas o que dá a entender nesse versículo 34 aqui, é que essa multidão era aqueles mais próximos de Jesus. Não aquela grande multidão da qual ele multiplicou pães e peixes, não essa, mas aquela multidão que ficava mais próxima de Jesus, os realmente convertidos. Perceba essa grande mudança que nós temos aqui. Jesus estava ensinando os seus discípulos no caminho. Era um discipulado que ele estava fazendo com eles, falando para eles: olha, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa é que ele é o verdadeiro Cristo. A má é que ele tinha que sofrer muitas coisas. E ele vai mostrar agora para eles que eles também precisam sofrer tudo isso. Ele convoca essa multidão para ouvir essa parte do ensinamento, para participar dessa parte do discipulado, revelando aqui
com esse pronunciamento amplo, público, para todos ouvirem, que a marca do discípulo era o sofrimento, que a marca do discípulo é realmente seguir os passos de Jesus e até mesmo na sua dor, na sua morte. A convocação dessa multidão aqui, meus irmãos, revela que tudo que foi dito aqui serve para nós. Ele não falou só para discípulo, ele não falou só para os apóstolos, ele falou para nós, para todos aqueles que desejam seguir a Jesus, para todos aqueles que querem ser discípulos de Jesus. Jesus está falando para eles. Aquela instrução de Jesus não era para uma elite religiosa, não era para sacerdotes religiosos, vocês vão precisar sofrer aqui. Não, é para todos que querem ser discípulos de Jesus. Se você quer seguir a Jesus, você tem que considerar essas palavras para você também, como uma condição básica para ser um discípulo, algo essencial para seguir a Jesus. E se a notícia de que Jesus, o Cristo, o grande Messias, o nosso Salvador, deveria passar por muito sofrimento já era ruim, imagina agora saber que nós também temos que passar pela mesma dor que Ele. Que situação difícil! Mas é um chamado que Jesus faz para nós. Ele está convocando uma multidão aqui, Ele está convocando os seus discípulos para falar isso, e a gente precisa dar ouvidos a Ele. E olha só, o verso 34 começa dizendo, então convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, e disse-lhes, e olha o que ele diz aqui: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Se alguém quer vir após mim. Jesus está fazendo um convite sincero para toda aquela multidão, para todos os seus discípulos, chamando-os para segui-lo. Vocês querem seguir após mim? Vocês querem me seguir? Tem certeza? Os discípulos já haviam professado a sua fé. Os discípulos já haviam dito: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquela pequena multidão que seguia Jesus, ela não queria abandonar Jesus, ela não queria deixar Jesus. Parecia para nós que ele tinha conseguido se distanciar dessa multidão, mas essa pequena multidão não se distanciou, queria ficar com ele, queria ficar perto dele. Mesmo Jesus vendo isso, a confissão de fé dos discípulos, mesmo Jesus vendo que aquela multidão não o deixava, ele agora faz um convite meio que estranho. Você quer me seguir? Ué, eles não estavam seguindo? Eles já não estavam seguindo Jesus? Em meio a tudo que eles estavam vivendo, em meio à confissão dos discípulos, em meio à permanência da multidão ao seu redor, Jesus ainda faz um convite sincero para eles: se alguém quer vir após mim, aqui está o convite para se tornar um verdadeiro seguidor de Jesus. Para aqueles que entenderam a boa e a má notícia, para aqueles que querem realmente o caminho da vida eterna, para aqueles que querem realmente o caminho para o céu. Se alguém quer vir após mim, esse convite não é um convite para crer em Jesus, tá? Eles criam em Jesus. Esse convite não era um convite simples para crer em Jesus. Era um convite para afirmar a natureza da fé dos seus discípulos, para afirmar a natureza da fé. Meus irmãos, às vezes a gente tem seguido a Jesus bem de perto, mas chega um momento na nossa vida que a gente precisa afirmar que a gente é um verdadeiro discípulo. Tem muita gente na igreja hoje que só quer receber as bênçãos do Senhor, mas afirmar
que está sendo um seguidor fiel de Jesus. Esses são os poucos. E Jesus está querendo mostrar para nós aqui que precisa, para ser um verdadeiro seguidor de Jesus, obedecer 3 ordens. 3 ordens apenas. A primeira ordem para aqueles que querem permanecer servindo a Jesus, para aqueles que querem afirmar a sua fé em Jesus, é negar a si mesmo. Olha essa expressão que diz assim, a si mesmo se negue. Essa expressão é muito forte no texto original. É uma expressão forte que foi usada, sabe quando? Quando Pedro negou a Jesus por 3 vezes. Pedro quando negou a Jesus, ele negou de uma tal forma que ele disse que ele não conhecia Jesus, ele disse que ele não andava com Jesus, que ele não fazia parte dos discípulos de Jesus. É uma expressão muito forte de negação. Ou seja, a ordem de Jesus para começar a segui-lo é dizer adeus ao velho homem. É dissociar completamente de quem você era antes de Cristo, ao ponto de nem mais reconhecer quem você era. De tão forte que é essa expressão. Assim como Pedro disse que não conhecia Jesus, que não tinha associação com Ele, que não andava com Ele, nós devemos abandonar quem éramos a tal ponto de nem mais saber, de desconhecer o que a gente fazia antes de Cristo. Todos os teus hábitos, todos os teus pensamentos, todas as atividades pecaminosas que você fazia no passado devem ser abandonadas por completo. Devem ser deixadas lá no passado e nunca mais ser retomada. Nunca mais ser retomada. Você deve olhar para trás, meu irmão, e ver você lá no passado, ver o que você fazia, ver o que você pensava, ver o que você dizia, e ver assim, eu não reconheço mais essa pessoa. Eu não reconheço mais essa pessoa que eu era. Não sei quem ele é, não tenho nenhum contato com ele, e não faço ideia por que ele fazia essas coisas. A gente é chamado a abrir mão da nossa identidade. A gente é chamado a abandonar quem nós éramos. A partir do momento que nós nos convertemos ao Senhor Jesus, a gente tem que ser agora reconhecido pelo nome de Jesus. Carregamos um nome de cristãos. A segunda ordem para aqueles que querem seguir a Jesus e afirmar a sua fé em Cristo, o Messias, o nosso Salvador, é tomar a sua cruz. Lembre-se, Jesus havia dito que ele iria morrer, mas ele não havia dito como ele iria morrer. Quando Jesus fala aqui para os discípulos tomar a sua cruz, eles não imaginavam que Jesus iria morrer exatamente pela cruz. Ele disse apenas para os seus discípulos, olha, ele iria sofrer muitas coisas, ia passar por muita luta, ele iria apanhar, sofrer, ser castigado e morto. Mas ele não falou que ele iria ser morto por uma cruz. Quando ele diz aqui aos seus discípulos, tome a sua cruz, o que ele está querendo dizer aqui para eles é o seguinte, tome a sua condenação. Porque morte de cruz eles conheciam bem. A cruz era a pena de morte mais terrível utilizada da época e, infelizmente, estava sendo muito comum. Os discípulos estavam acostumados a ver pessoas sendo condenadas pela morte de cruz. Existem registros daquela época, meus irmãos, que os romanos crucificaram mais de 30 mil judeus. E eles deixavam esses crucificados no caminho para que as pessoas passassem e tivessem como exemplo. Mas a morte de cruz possuía uma característica muito única naquele tempo. E uma delas era a vergonha.
A vergonha, porque o condenado à morte de cruz, ele era humilhado. Do momento que ele era condenado à morte de cruz, ele tinha que pegar aquela madeira, aquela verga que o segurava, colocar nas costas e carregar até o lugar da sua crucificação. E enquanto ele ia andando, enquanto ele caminhava, ele era xingado, ele era esbofeteado, ele era cuspido, ele sofria todo tipo de humilhação possível. Quando Jesus disse para os discípulos dele: tome a sua cruz e siga-me, tome a sua cruz, ele está falando para eles: peguem agora a sua condenação, sofram toda a vergonha de um cristão. A cruz aqui, meus irmãos, é metáfora ao sofrimento. Não qualquer sofrimento, tá? Não qualquer sofrimento, por favor. Mas o sofrimento de seguir a Jesus. De seguir a Jesus. O sofrimento voluntário por Cristo. Aquele sofrimento que a gente toma quando assume que é cristão e sofre ele voluntariamente. Nós vivemos hoje num país, meus irmãos, aberto ao Evangelho. Nós vivemos num país ainda que não há perigo de sofrer algum dano físico, algum dano financeiro por ser cristão. Mas ainda há muitos países que hoje, se você assumir o nome de Jesus, você assume todos esses sofrimentos. Hoje, nos dias de hoje, isso ainda acontece. O que Jesus está afirmando aqui é que nem todos os crentes vão sofrer a morte, mas o sofrimento virá pelo caminho. Rejeição familiar, perseguição econômica, hostilidade pela crença, vergonha por ser um cristão. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. E a última ordem para aqueles que querem seguir a Jesus e afirmar a sua fé nele é segui-lo. Segui-lo. Mas eles devem saber que ao seguir Jesus custaria a sua própria vida. Vocês querem me servir? Sim? Vocês querem servir ao Senhor? Se alguém quer vir após mim, se mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Seguir a Jesus significa colocar toda a sua confiança nele, andar em suas pegadas, obedecer os seus mandamentos. Isso significa seguir a Jesus. Seguir o Mestre não significa somente ficar perto dele. Muita gente estava perto dele. Muita gente estava ao seu redor. Mas ele faz um convite agora para que, se eles quisessem ser os seus seguidores verdadeiros. Seguir a Jesus é confiar completamente nele. Seguir a Jesus é obedecer os seus mandamentos. Seguir a Jesus é pisar onde ele pisou. Seguir a Jesus é viver como ele andou. E principalmente, fazer o que ele falou para fazer. Por que a gente quer seguir a Jesus, mas não quer obedecer? Por que a gente quer seguir a Jesus, mas não quer fazer o que ele mandou? Por que a gente quer seguir a Jesus e não fazer o que ele pediu para fazer? Aquele que nega a si mesmo, aquele que toma a sua cruz, aquele que segue Jesus, deve saber que isso não é fácil, que isso custará a vida, assim como custou a vida de Jesus. Mas esse é o único caminho, esse é o único chamado que ele faz para a vida. E aí ele diz no verso 35, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os anjos. Depois dele ter convocado a multidão, e juntamente com seus discípulos de dar esta ordem tripla, que marca o discípulo,
Jesus faz um chamado para eles: olha, eu quero que vocês tenham vida. Eu quero que vocês sigam este caminho para terem vida. Nesses últimos versículos aqui, no capítulo 8, a gente pode ver a recompensa que Jesus promete àqueles que o seguem. A gente pode ver aqui a recompensa daqueles que têm a sua vida marcada por esta ordem que Jesus deu aos seus discípulos. Meus queridos irmãos, há um grande contraste aqui. Para ganhar a vida, precisamos perdê-la. Para ganhar, a gente precisa perder. Para sofrer, para ter paz, a gente precisa sofrer. Para ter vida, a gente precisa morrer. É essa ideia que Jesus faz, é esse contraste mesmo. A vinda do Messias também sofreu esse contraste. O Rei da Glória teve que subir no madeiro e ser colocado nele uma coroa de espinhos. A vinda de Jesus era essa de contraste. Aquele que deveria ser aclamado como rei foi tido como morto. Teve que pagar tudo. Teve que pagar todo o preço que era nosso. Aquele que é o Senhor da glória assumiu em si mesmo toda a ira de Deus. Aquele que não tinha pecado sofreu como o maior dos maiores dos pecadores. Mas saiba, meu irmão, que isso não deve ser encarado por nós como um fardo. A gente não deve encarar essa marca do verdadeiro cristão como um fardo para nós. Porque essa é a promessa de salvação. Jesus está querendo aqui nos trazer a promessa de salvação, a forma de sermos marcados como verdadeiros discípulos. Porque a promessa de salvação é para aqueles que têm essa marca. Queridos, muitas pessoas hoje em dia dão a sua vida facilmente pela sua pátria. Muitas pessoas foram à guerra pela pátria. Muitas pessoas dão a vida hoje pelo seu cônjuge, sem pensar duas vezes. Muitas pessoas dão a sua vida pelos filhos, sem pensar, entrariam na frente de um bandido para proteger o seu filho. E quanto mais dar a sua vida para salvar a sua própria alma. Não enxergue isso como fardo, enxergue isso como a única forma de salvar a sua vida. Salvar a sua alma. O apóstolo Pedro depois cita na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 13, ele diz assim: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Olha o que ele está falando. Alegrai-vos quando vocês forem coparticipantes do sofrimento de Cristo. Porque quando nós somos coparticipantes do sofrimento de Cristo, fica evidente essa marca na nossa vida. Quando a gente sofre por sermos cristãos, a marca do verdadeiro discípulo está refletindo em nossa vida. Isso revela a glória de Deus em nós, revela a salvação de Jesus em nós, mostra que o Espírito Santo repousa em nós e nos fortalece a passar por ela. Saiba que a verdadeira marca do cristão é essa marca que reflete a glória de Cristo. E Cristo nos fortalece nela. Porque no verso 14, lá de 1 Pedro 3, 13 e 14, diz assim: para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E é esse Espírito quem nos fortalece a passar por este sofrimento. É Cristo carregando a sua cruz e nos ajudando a carregar a nossa. É essa a ideia. Cristo carregando a sua cruz, nos ajudando a carregar a nossa, e todos nós juntos, unidos em Cristo, seguindo para a glória eterna. Quando a gente reflete essa marca, a gente reflete essa caminhada para a glória eterna. Meus irmãos, devemos saber que, neste caso, perder é ganhar. Aquele que perde por Cristo ganha a vida em Cristo. Jesus não quer seguidores pela metade.
Jesus não quer seguidores que fiquem só buscando as bênçãos do Messias. Ele quer seguidores por inteiro. Ele quer seguidores de todo o coração. Mas a gente precisa saber, meus irmãos, também, que uma vida que não é vivida por Deus, não é vivida para Deus, não vale a pena ser vivida. É perder a própria vida. Assim como o peixe que deseja ser libertado da água, é a vida de quem quer viver sem Deus. É uma vida da qual a gente não tem ar para respirar, da qual a gente não tem fôlego. A existência separada de Jesus, do seu evangelho, da sua igreja, é árida. É árida. Dá vontade de gritar. É por isso que a vida de José Manuel da Conceição foi um grande exemplo. Para todos nós hoje é esse exemplo de abnegação e de entrega. Ele abriu mão de tudo. Seguiu viajando. Distribuía Bíblias, distribuía folhetos, realizava cultos, frequentemente enfrentava a resistência, a perseguição, frequentemente. Certa ocasião, quando ele passava ali por Lorena, ou em Campanha da Princesa, a gente não tem certeza do local, o pastor José Manuel da Conceição foi brutalmente espancado. Sofreu várias escoriações, mas não desistiu. Relatou no seu relatório ao presbitério e continuou na caminhada, servindo ao Senhor Jesus. Algum tempo depois, ele nessa região, ainda do interior de São Paulo, ele decidiu ir até o Rio de Janeiro. Ele já havia andado tanto que ele havia perdido seus calçados já. Ele já estava descalço. Estava muito cansado. Um policial o achou que a sua aparência era muito estranha e o levou para a delegacia. Estava descalço, mal vestido, sujo. Estava andando há muitos dias, andando muito. E ali ele deteve. Isso fez com que ele perdesse o trem que o levaria para o Rio de Janeiro. E, perdendo o trem, ele teve que gastar o valor ali do ingresso, da passagem para comer. E não desistiu, continuou andando até o Rio de Janeiro. Ele se deitou em um lugar para descansar. Aparentemente passou mal e foi levado para uma enfermaria de um quartel. E ali um dos policiais o reconheceu, viu quem era, e tentou avisar alguém que ele estava ali, mas na noite de Natal de 1873 ele morreu, fadigado ali naquela enfermaria. Morreu descalço, morreu entregando a sua vida para o Evangelho. A pergunta que fica para nós hoje, diante de tudo isso, meus irmãos, será que a gente teria essa coragem? Será que a gente teria essa coragem? Será que a gente entregaria a nossa vida a Jesus? Por inteiro, tá? Por inteiro. Não pela metade. Será que a gente teria coragem de participar desse sofrimento? A marca do verdadeiro discípulo é essa. É aquele que entrega a sua vida para salvá-la. É aquele que entrega a sua vida para salvá-la. É aquele que se entrega por completo para que ele possa ter a salvação na obra de Jesus. Que a gente possa aprender, meus irmãos, com Marcos, com a vida de Jesus e dos discípulos. E com a vida dos nossos pastores do passado, como a de José Manuel da Conceição, a entregar a nossa vida inteira a Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Vamos cantar o hino. Hino 284, Obediência. Será
bendita pela tua palavra que entra nos nossos corações, ó Deus, e tem, ó Deus, o poder para nos transformar. Nos ajude, ó Senhor, a enxergar em Ti, ó Deus, a única saída. Nos ajude, ó Deus, a enxergar em Ti a única forma de salvação da nossa alma. E que possamos, ó Deus, assim, entregar todo o nosso viver. Nos ajude, ó Deus, a enxergar o que temos ainda guardado no coração, que nos impede de entregar, ó Pai, tudo o que nós devemos ao Senhor. E faça-nos, ó Deus, ser corajosos ao ponto de abrir mão de tudo, de abnegar quem nós éramos, de carregar a nossa cruz e assim seguir ao Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a ter forças para perder a nossa vida, para salvar a nossa alma. Ó Pai, nós clamamos a Ti, ó Deus, porque essa força só pode vir de Ti. Essa coragem só pode vir do Senhor. Que essa alegria, ó Deus, que o Senhor promete, ao entregarmos por completo o nosso viver, só pode vir de Ti, Senhor. E se não for, ó Deus, o Teu Santo Espírito nos fortalecendo, nos dando alegria, ó Deus, a gente não tem condições de ir sozinhos. Nos ajude, ó Deus, assim, a fazer, ó Deus, da nossa vida a Tua vontade. Ajude-nos, ó Deus, a fazer do nosso viver, de tudo que somos, ó Deus, a Tua vontade, e assim, ó Deus, continuar caminhando como discípulos verdadeiros, carregando a Tua verdadeira marca, ó Deus, que o Senhor nos dá. Obrigado, ó Pai, por esta igreja bendita que o Senhor tem nos colocado a frequentar. Que nós aqui, ó Deus, hoje possamos sair daqui com o propósito de enxergar o nosso viver agora, através de Ti, ó Pai. E que os sofrimentos que possam vir, ó Deus, diante da cruz que carregarmos, ó Pai, que eles possam ser aliviados pela Tua boa mão, pelo Teu grande auxílio, Pai. Obrigado por isso, ó Deus, nos abençoe. Abençoe aqueles nossos irmãos que estão enfermos, ó Deus, cuide deles, cada um deles, ó Deus, aqueles que estão enlutados também, que o Senhor possa abençoar suas vidas. Ó Deus, cuida da família deles, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor possa nos dar uma boa semana na Tua presença. Nos ajude, ó Deus, dando pão de cada dia e nos dê, ó Deus, a Tua paz bendita. É o que nós clamamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, e de paz e de paz. Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o teu caminho. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje, agora para sempre. Amém. Amém.